Curiosamente, quem conseguia acalmar o bebê do milionário era justamente a pessoa menos provável. A nova funcionária da casa, contratada de forma discreta apenas para cuidar da lavanderia e da organização da mansão, não tinha nenhuma experiência com crianças e ainda assim parecia saber exatamente como lidar com ele. Prepare-se para uma linda história. Deixe nos comentários de que parte do mundo você está nos assistindo e faça parte deste momento especial. A madrugada parecia mais longa do que qualquer outra. Na mansão Azevedo, todas as luzes do corredor principal estavam acesas e o som desesperado de um bebê ecoava por cada parede. Henrique, apenas 4 meses de vida, chorava sem parar há 3 noites. Não era fome, não era frio. Era um choro de exaustão, de quem já não sabia mais como descansar. Pedro Azevedo, um dos empresários mais influentes do estado, andava de um lado para o outro no tapete da sala de estar, os cabelos desalinhados, a gravata jogada sobre o sofá. Na última semana, ele cancelou reuniões com investidores, adiara viagens e quase não dormira. Ao lado dele, uma enfermeira particular balançava o bebê no colo, com movimentos mecânicos. "Nada, senhor. Ele não quer parar", disse a mulher, já com a voz cansada. Pedro passou as mãos pelo rosto. Já foram 3 babás, 2 enfermeiras e até o doutor Leal vindo de São Paulo. Ninguém consegue. Do outro lado da sala, Clara, sua esposa, observava a cena sentada na poltrona, abraçando as próprias pernas. "Eu não tenho forças", murmurou, desviando o olhar do filho. "Eu não consigo." A governanta, uma senhora de mais de 60 anos chamada Iracema, suspirou pesado. "Senhor Pedro?" Ela hesitou olhando para a porta lateral. "Posso tentar uma última coisa." Pedro ergueu os olhos sem expectativa. Qualquer coisa. Iracema fez um gesto discreto e por aquela porta entrou Camila, a nova funcionária, contratada há apenas 3 dias para cuidar da lavanderia e da limpeza do andar de baixo. Vestia um uniforme simples, os cabelos presos num coque apressado. Ela segurava um pano de chão e ainda tinha o cheiro de sabão nas mãos. "Você acha que pode ajudar?" perguntou Pedro com um tom que misturava dúvida e desespero. Camila não respondeu. Apenas colocou o pano sobre a cadeira, se aproximou e estendeu os braços. A enfermeira, exausta, lhe entregou Henrique. Foi então que algo estranho aconteceu. Camila não falou nada, não fez caretas nem brincadeiras. Apenas ajeitou o bebê no colo, apoiou a cabecinha dele no ombro e começou a caminhar devagar pelo corredor, murmurando uma melodia suave, sem palavras. O efeito foi imediato. Em menos de 1 minuto, o choro se transformou em soluços baixos, depois, em silêncio. Henrique fechou os olhos, relaxou e adormeceu como se finalmente tivesse encontrado um lugar seguro. Pedro ficou parado encarando aquela cena como se fosse impossível. O que você fez?" Camila olhou para ele por cima do ombro, com um sorriso pequeno. "Nada demais, senhor. Só ouvi o que ele precisava." Mas Pedro não conseguiu disfarçar o arrepio. Aquela canção era idêntica à que sua mãe cantava para ele quando era criança. Uma música que, segundo ela, tinha inventado sozinha. "Onde você aprendeu isso?" perguntou, a voz mais baixa agora, quase cautelosa. Camila desviou o olhar como se não quisesse responder. "Eu não sei. Sempre cantei para acalmar crianças nos abrigos onde vivi." Pedro ficou em silêncio, observando enquanto ela continuava a embalar o filho, como se tivesse nascido para aquilo. Lá no fundo, alguma coisa lhe dizia que aquela mulher escondia mais do que parecia. E naquela madrugada, pela primeira vez em 3 dias, a casa inteira dormiu. Todos, menos Pedro. Ele ficou acordado, de pé na porta do quarto, olhando para Camila e para o bebê, com uma estranha sensação de que acabara de testemunhar algo que mudaria sua vida para sempre. Na manhã seguinte, Pedro desceu para o café mais cedo do que de costume. O sol ainda mal iluminava o jardim e o cheiro de café recém-passado preenchia a cozinha. Ele encontrou Iracema sentada, revisando a lista de compras, e Camila na ponta da mesa, balançando Henrique no colo. O bebê estava acordado, mas tranquilo, olhando fixamente para ela,
como se cada movimento de seus lábios fosse importante. Pedro se encostou na porta, observando por alguns segundos antes de falar. Ele não chorou de madrugada? Camila ergueu os olhos. Acordou 2 vezes, mas voltou a dormir rápido. Passou a mão de leve pela cabeça do bebê. É como se ele só precisasse de companhia e da música. Pedro franziu a testa. Aquela canção... Você tem certeza de que não sabe de onde veio? Camila sorriu, mas havia algo de triste naquele gesto. Cresci em abrigos, Sr. Pedro. Algumas coisas a gente aprende sem saber explicar. Clara entrou na cozinha, ainda de camisola, o rosto cansado. Pedro, precisamos conversar sobre isso. Olhou para Camila e depois para o marido. Não é normal um bebê rejeitar todo mundo, menos uma pessoa que chegou há 3 dias. Pedro tentou manter a calma. Clara, ela salvou nossa noite. Ou está manipulando a situação, retrucou a esposa, deixando uma xícara sobre a bancada com força demais. O clima ficou pesado. Henrique, como se percebesse a tensão, começou a resmungar. Camila se levantou, ajeitando-o no colo, e caminhou para a varanda, cantando baixinho. O choro não veio. Quando ela sumiu de vista, Iracema quebrou o silêncio. Senhor Pedro, desculpe me meter, mas acho que o senhor deveria saber que essa moça não foi contratada da forma usual. Pedro a encarou. Como assim? A agência recebeu o pagamento adiantado, e quem fez o depósito não foi nenhum de nós. Pedro ficou imóvel, processando aquela informação. E você sabe quem foi? Iracema hesitou, olhando para a porta por onde Camila havia saído. Não exatamente, mas sei que foi alguém que queria muito que ela estivesse aqui. Naquele instante, Pedro percebeu que o mistério não estava apenas na canção que Camila cantava para seu filho. A verdadeira pergunta era: por que ela tinha sido colocada na sua casa? Pedro passou o resto da manhã com a mente dividida entre as tarefas urgentes da empresa e aquela informação sobre a contratação de Camila. Ele tinha o hábito de controlar tudo, desde reuniões milionárias até a marca do café servido em casa. A ideia de que alguém tivesse colocado uma funcionária ali, sem o seu conhecimento, o deixava inquieto. Depois do almoço, Clara subiu para o quarto e Iracema saiu para resolver assuntos no mercado. Pedro aproveitou o momento de silêncio e foi até a lavanderia. Camila estava dobrando roupas sobre a mesa comprida, um rádio antigo ligado em volume baixo. Preciso falar com você, disse ele, fechando a porta atrás de si. Ela ergueu o rosto, surpresa. Algum problema com o Henrique? Não. O problema é que você está aqui e eu não sei o motivo. Ele se aproximou, apoiando as mãos na mesa. Quem pagou para você trabalhar na minha casa? Camila desviou o olhar para os lençóis que dobrava. Coisas que nem eu entendo, Sr. Pedro. Então me explique para que eu possa entender. Ela largou o tecido, respirando fundo. Tudo começou com uma promessa feita pela sua mãe. Pedro sentiu como se o ar da sala tivesse mudado. Minha mãe? Isso não faz sentido. Ela faleceu há mais de 10 anos. Eu sei. Camila se encostou na mesa, cruzando os braços. Eu tinha uns 6 anos quando uma mulher elegante me visitou no abrigo. Disse que um dia eu iria para o lugar onde deveria estar. Não entendi nada na época, mas a melodia que eu canto para o Henrique é a mesma que ela cantarolou para mim naquele dia. Pedro ficou mudo, tentando encaixar aquilo nas lembranças da própria infância. Isso é impossível. Pode ser, mas se o senhor quiser mesmo saber, vou contar. Só que não agora. Por quê? Ela olhou para a porta, como se esperasse alguém aparecer. Porque tem alguém lá fora que não vai parar até me tirar daqui. Pedro estreitou os olhos. Está falando do meu sogro? Camila negou com a cabeça. Não. Ele só é o rosto que você vê. Quem deu a ordem está acima dele. E se eu continuar aqui, vou ter que te envolver nisso também. Pedro sentiu um peso no estômago. Envolver? Como? Ela não respondeu. Voltou a dobrar as roupas como se nada tivesse acontecido, mas a tensão era palpável. Quando Pedro deixou a lavanderia, viu Clara parada no fim do corredor, os braços cruzados. Você está acreditando nela? Perguntou sem disfarçar a ironia. Pedro hesitou. Não sei. Mas acho que precisamos descobrir quem a colocou aqui.
Clara franziu a testa. E se a intenção for levar nosso filho? A pergunta ficou ecoando na cabeça dele pelo resto do dia. Naquela noite, Pedro demorou a dormir. Levantou para beber água e, ao passar pela janela do corredor, notou algo que o deixou em alerta. Um homem parado na calçada, do outro lado da rua, olhando fixamente para a mansão. Era difícil ver seu rosto, mas a postura, imóvel e vigilante, não era de alguém que simplesmente passava por ali. Pedro ficou observando por quase 1 minuto, até que o homem deu meia volta e desapareceu na esquina. Na manhã seguinte, Camila saiu até o portão para receber uma entrega de produtos de limpeza. Ao voltar, trazia o rosto sério e um envelope na mão. Isso estava no portão, disse, entregando a Pedro. Dentro, havia apenas uma fotografia impressa, ela segurando Henrique na varanda. A foto parecia recente, tirada sem que ninguém percebesse. Quem tirou isso? Perguntou Pedro, olhando ao redor, como se o autor estivesse espreitando por perto. Eu disse que tem alguém me vigiando, respondeu ela, a voz firme, mas com um brilho de medo nos olhos. Clara entrou na sala nesse momento, pegando a foto das mãos de Pedro. Isso confirma o que eu disse. Ela é o problema. Não, rebateu Pedro. Isso confirma que ela é o alvo. Clara bufou, jogando a foto sobre a mesa. Pedro, você não percebe? Isso pode ser um jogo para ganhar sua confiança. E se não for, ele retrucou, e se ela realmente estiver protegendo o nosso filho sem nem saber? Camila ficou em silêncio, mas era possível ver que o clima na casa estava se tornando insustentável. Naquela noite, Pedro foi dormir mais tarde de propósito. Da varanda do quarto, viu novamente a mesma silhueta parada na rua. Ele decidiu agir. Pegou o celular e ligou para um amigo policial de confiança, pedindo para colocar uma viatura fazendo ronda na área. Ainda assim, tinha a sensação incômoda de que a ameaça não vinha só de fora. Algo naquela história estava enraizado na própria família Azevedo. E pela primeira vez, Pedro começou a se perguntar se a promessa que a mãe fez para Camila não era, na verdade, um aviso para ele mesmo. A manhã começou silenciosa demais na mansão Azevedo. Depois dos últimos acontecimentos, Clara se trancou no quarto, dizendo estar indisposta. Pedro aproveitou para circular pela casa, procurando qualquer sinal que explicasse quem estava por trás da presença de Camila. Encontrou-a no jardim lateral, sentada num banco de pedra, embalando Henrique. A luz do sol filtrava-se pelas folhas, formando manchas douradas no rosto dela. Por um instante, ele se pegou pensando que aquela cena parecia de outra vida. Uma vida tranquila, sem negócios, sem ameaças, sem desconfianças. "Posso me sentar?" perguntou, aproximando-se. Camila fez um gesto afirmativo, mas não tirou os olhos do bebê. Ele gosta da luz da manhã, fica mais calmo. Pedro se acomodou ao lado dela. "Camila, você disse que conheceu minha mãe quando era criança. Quero saber exatamente o que aconteceu." Ela respirou fundo, como se estivesse revivendo aquele momento. "Eu tinha 6 anos, era um dia chuvoso no abrigo. Eu estava sentada perto da janela, olhando a água escorrer pelo vidro, quando uma senhora entrou acompanhada de uma assistente social. Não era uma visita comum. Ela tinha um jeito, procurou as palavras, de quem não estava ali só para fazer caridade. Como ela era?" insistiu Pedro, a voz carregada de expectativa. Alta, postura elegante, cabelos castanhos já com fios grisalhos. Usava um vestido azul marinho e um broche dourado na lapela. Camila franziu a testa. E tinha um olhar, não sei explicar. Parecia que me reconhecia. Pedro sentiu um arrepio. Esse broche tinha o desenho de uma andorinha? Tinha. Você sabe qual é? Ele se recostou no banco, olhando para o céu. Minha mãe tinha um igual. Era peça única, feita para ela. Camila continuou. Ela se sentou ao meu lado e perguntou se eu gostava de música. Eu disse que sim. Então ela começou a cantarolar aquela melodia, olhou para Henrique, que agora mexia as mãos no ar, e disse: "Um dia você vai voltar para onde pertence, e quando isso acontecer, alguém vai reconhecer essa canção." Pedro ficou alguns segundos sem falar, tentando controlar o turbilhão de pensamentos.
E depois disso, ela foi embora. Nunca mais a vi. Mas às vezes sonhava com aquela cena e sempre ouvia a melodia no sonho. Camila fez uma pausa. Até chegar aqui, Pedro inclinou-se para a frente. Você acha que minha mãe sabia que um dia nos encontraríamos? Acho que ela sabia mais do que queria ou podia dizer. Camila olhou em volta, baixando o tom de voz. E também acho que alguém não queria que isso acontecesse. Nesse momento, um barulho de passos rápidos soou atrás deles. Iracema surgiu apressada, trazendo um envelope fechado. Senhor Pedro, isso foi deixado no portão. Pedro pegou o envelope e abriu. Lá dentro havia uma carta digitada, sem assinatura. Afastem a mulher ou todos vão pagar o preço. Isso é o primeiro e único aviso. Camila sentiu o estômago revirar. É ele. Ele quem? Perguntou Pedro. Ela apertou o bebê contra o peito. O homem que está me seguindo não é só um estranho. Ele conhece o meu passado. Pedro olhou fixamente para ela. Então está na hora de me contar tudo. Camila balançou a cabeça. Mas se eu contar, não vai ter volta. Pedro fechou o envelope e se levantou. Já não tem volta, Camila. Naquela tarde, Pedro tomou uma decisão que não comentaria com ninguém, nem com Clara, nem com Iracema. Pegou o carro e foi até o centro da cidade, a um pequeno café onde costumava se encontrar com Daniel, um amigo de infância que agora trabalhava na Polícia Civil. O lugar tinha cheiro de pão assando e som de talheres se chocando, mas Pedro estava com a mente em outro lugar. Daniel chegou alguns minutos depois, ajeitando o distintivo no cinto. Você parece ter dormido menos do que um policial em plantão, brincou puxando a cadeira. Não estou para piadas, Daniel. Preciso de ajuda para identificar alguém. Pedro colocou sobre a mesa a foto que haviam deixado no portão. Daniel examinou. Isso foi tirado de longe, com lente boa. Fotógrafo experiente. Quero que descubra quem mandou isso, e também preciso saber tudo sobre a Camila Souza. Daniel ergueu as sobrancelhas. Funcionária nova? Digamos que ela entrou na minha vida de um jeito que não foi casual. Pedro bebeu um gole de café. E acho que meu filho está seguro apenas quando está com ela. Daniel percebeu a tensão no rosto do amigo. Está insinuando ameaça? Estou afirmando. Enquanto isso, na mansão, Camila tentava manter a rotina normal. Lavou roupas, organizou o armário da copa, deu banho em Henrique. Mas a cada sombra que via pela janela, sentia o coração acelerar. A lembrança do homem parado na rua a acompanhava como um fantasma. Ao entardecer, Clara desceu para a sala. Onde está Pedro? Perguntou olhando ao redor. Saiu, respondeu Iracema. Disse que tinha um compromisso de última hora. Clara franziu o senho. E deixou você sozinha com o bebê outra vez? Falou encarando Camila como se fosse um erro. Camila evitou a discussão, mas sentia que a tensão com Clara crescia a cada dia. Mais tarde, já à noite, Pedro retornou com um olhar que misturava preocupação e decisão. Camila, preciso que seja honesta comigo. Você conhece alguém chamado Álvaro Azevedo? Camila empalideceu. Conheço. Ele é meu primo distante, disse Pedro, medindo as reações dela. E parece que ele não está nada feliz em saber que você está na minha casa. Camila respirou fundo, segurando o bebê com mais força. Álvaro, é a razão de eu ter passado metade da vida com medo. A sala estava quase às escuras, iluminada apenas pelo abajur de canto. Camila permanecia sentada no sofá, com Henrique no colo, como se abraçá-lo fosse a única forma de manter o controle. Pedro, de pé à sua frente, esperava pela explicação. Ela respirou fundo. Álvaro não é apenas um nome para mim, Pedro. É uma sombra. Comece do início, pediu ele, a voz firme. Preciso entender o que estamos enfrentando. Camila baixou o olhar, como se reviver aquilo fosse perigoso. Quando eu tinha 8 anos, vivia num abrigo pequeno na beira de uma estrada. Era um lugar simples, mas seguro. Até que um dia, um homem chegou oferecendo doações. Terno caro, sorriso falso e um olhar que eu não esqueço. Era Álvaro. Pedro franziu a testa. Meu primo... no orfanato? Ele dizia que ajudava crianças carentes, mas, na verdade, ele selecionava algumas para um programa especial.
Ninguém sabia o que acontecia depois, mas algumas meninas não voltavam. Pedro se inclinou, os olhos fixos nela. Você foi escolhida? Camila engoliu em seco. Sim, mas no dia marcado, uma mulher apareceu antes dele. Era sua mãe. Ela me levou para um passeio e me devolveu ao abrigo no dia seguinte. Não explicou nada, só disse que eu precisava desaparecer da vista de Álvaro. O silêncio pesou entre eles. Pedro tentava juntar as peças. Sua mãe, o orfanato, a melodia e Álvaro sempre à espreita. Depois disso, continuou Camila, Álvaro me viu algumas vezes na rua e fazia questão de lembrar que não tinha esquecido de mim. Quando cresci, passei a mudar de cidade com frequência para que ele não me encontrasse. Mas ele sempre dava um jeito. Pedro se afastou, passando a mão pelo rosto. Isso explica muita coisa. Álvaro sempre teve um ressentimento velado contra minha mãe. Ele dizia que ela interferia nos negócios dele, mas nunca imaginei isso. Camila olhou para Pedro, com lágrimas nos olhos. Se ele descobriu que estou aqui, é porque não quer que eu esteja perto de você. Ou do seu filho. Nesse momento, Iracema bateu à porta, com expressão aflita. Senhor Pedro. Álvaro está no portão. Pedro e Camila trocaram um olhar rápido, como se um raio tivesse atravessado a sala. Não abra, ordenou Pedro já caminhando para a porta, e fique com ela aqui dentro. Quando Pedro saiu, a noite estava fria e úmida. Do lado de fora do portão, Álvaro aguardava, vestindo um sobretudo escuro e segurando um guarda-chuva fechado. Primo, disse ele com um sorriso calculado, precisamos conversar. Pedro manteve distância. Não tenho nada para falar com você. Álvaro inclinou a cabeça, como se saboreasse a tensão. Oh, mas eu tenho. Sobre a jovem que está na sua casa e sobre o que realmente aconteceu com sua mãe. Pedro sentiu o sangue gelar. Se você tocar nela, Álvaro... Calma, interrompeu o primo, erguendo as mãos. Não vim para ameaçar. Pelo menos, não hoje. Vim para lembrar que certas histórias nunca ficam enterradas. E quando a verdade aparecer, vai ser tarde demais para salvar o que você ama. Pedro deu um passo à frente. Saia daqui. Álvaro sorriu, deu meia volta e desapareceu na penumbra, deixando para trás o som dos próprios passos ecoando no silêncio. Pedro voltou para dentro, seu rosto carregado. Camila se levantou ansiosa. O que ele disse? Pedro hesitou. Que sabe coisas sobre minha mãe e sobre você. Henrique começou a chorar, como se sentisse o peso daquela conversa. Camila o embalou, mas seus olhos continuavam fixos nos de Pedro, tentando ler se ele acreditava nela ou não. A chuva começou a engrossar, tamborilando contra as janelas como um aviso inquietante. Na cozinha, o aroma de café recém-passado preenchia o ar. Mas nem Camila nem Pedro pareciam notar. Ambos estavam sentados à mesa, encarando-se em silêncio. Henrique dormia no quarto e Iracema, discreta, recolhia as xícaras usadas da noite anterior. Pedro foi o primeiro a quebrar o silêncio. Camila, essa canção que você canta para o Henrique, onde você aprendeu? Ela ergueu os olhos devagar. Não sei dizer. Acho que sempre soube. É como se tivesse nascido comigo. Por quê? Pedro apoiou os cotovelos na mesa, entrelaçando os dedos. Minha mãe cantava essa mesma melodia, sempre à noite, quando pensava que ninguém estava ouvindo. Ela dizia que era o som que guardava a chave do que mais importava. Camila franziu a testa. E o que mais importava? Nunca contou. Pedro suspirou, olhando para o nada. Quando ela morreu, Álvaro apareceu no velório e me disse que certas músicas deveriam ser esquecidas. Camila estremeceu. Ele disse isso para mim também, uma vez quando me encontrou na rua. Só que na época eu não fazia ideia de que era a mesma música. Pedro passou a mão pelo cabelo, nervoso. Não é coincidência. Essa canção está no centro de tudo. E se Álvaro reagiu assim, significa que ela carrega um segredo que ele não quer que a gente descubra. O barulho da chuva aumentou, misturando-se ao som distante de um trovão. Iracema, hesitante, parou ao lado da porta. Senhor Pedro, se me permite,
Eu ouvi essa música antes. Não foi só com a sua mãe ou com a moça. Pedro e Camila se viraram para ela. Onde? Perguntou Pedro. Iracema respirou fundo. Anos atrás, quando eu trabalhava numa fazenda no interior, uma senhora, muito parecida com a moça, cantava essa canção todas as manhãs, enquanto lavava roupa no rio. Camila ficou imóvel. Parecida comigo? Os olhos, o jeito de falar. Iracema assentiu. E ela tinha uma filhinha pequena. Pedro estreitou o olhar. Qual era o nome dessa mulher? Iracema fechou os olhos tentando lembrar. Acho que era Helena ou Helene, algo assim. Camila levou a mão à boca. Minha mãe se chamava Helena, mas eu não lembro dela cantando nada. Eu era muito pequena. Pedro se inclinou para a frente com um tom quase urgente. Camila, e se a música for a única prova de que sua mãe e a minha tinham alguma ligação? E se Álvaro, antes que pudesse terminar, bateram a porta com força? O som ecoou pela casa, seco e insistente. Pedro levantou-se de imediato, mas Camila segurou seu braço. Não abre. Pode ser ele. Pedro assentiu e foi até a janela da sala. Entre as cortinas, viu um carro preto estacionado em frente ao portão. Um homem desconhecido desceu, usando um chapéu encharcado e um sobretudo escuro. Ele não parecia Álvaro. Pedro abriu apenas uma fresta da porta. Posso ajudar? O homem olhou para ele com seriedade. Precisa me ouvir, Sr. Alencar. É sobre a senhora Helena e sobre como ela morreu. Pedro sentiu o estômago revirar. Quem é você? O homem deu um passo à frente, a voz baixa e urgente. Alguém que devia ter falado a verdade há muito tempo, antes que seu primo fizesse o que fez. Pedro olhou por sobre o ombro. Camila estava parada no meio da sala, pálida, como se soubesse que qualquer que fosse a história mudaria tudo. Ele abriu a porta um pouco mais, permitindo que o estranho entrasse. O som da chuva pareceu abafar-se quando ela se fechou. Sente-se, disse Pedro, apontando para a poltrona. E fale, do começo. O homem retirou o chapéu e passou a mão no rosto molhado. Meu nome é Otávio. Eu trabalhei na fazenda onde Helena viveu. Vi coisas que não posso esquecer. Camila apertou o xale contra o corpo, como se estivesse se protegendo. Minha mãe, ela morreu num acidente, não foi? Otávio a encarou com pesar. É o que Álvaro queria que todos acreditassem. O silêncio que se seguiu foi pesado, denso. Pedro sentiu que estava prestes a ouvir algo que mudaria não apenas a vida de Camila, mas também a sua própria história. Pedro passou a tarde inteira andando de um lado para o outro na biblioteca, um livro aberto na mão que ele sequer conseguia ler. A conversa com Otávio, no final da manhã, ainda ecoava como um trovão em sua mente. Você precisa saber a verdade sobre sua mãe e sobre essa moça. Quando Clara entrou, ele estava parado diante da janela, olhando para o portão da propriedade como se esperasse que alguém aparecesse. Vai me contar o que está acontecendo? Perguntou ela, fechando a porta atrás de si. Você está estranho desde ontem, e não é por causa do bebê. Pedro respirou fundo. Otávio me contou coisas que eu não sei se são reais ou invenção. O que ele disse? Ele hesitou, olhando nos olhos dela. Que Camila não veio parar aqui por acaso, que existe uma ligação entre ela e minha mãe. Clara franziu o senho. Sua mãe? Mas ela morreu há anos. Pedro assentiu. E segundo ele, antes de morrer, ela pediu para alguém garantir que Camila ficasse bem. Clara deu um passo para trás, cruzando os braços. Pedro, isso é absurdo. Essa garota pode estar inventando tudo para se aproximar de você. Mas não foi ela quem me contou. A voz dele ficou mais baixa. A Otávio não é do tipo que inventa histórias. Clara bufou, girando nos calcanhares. Então vá em frente. Acredite na moça que conhece há menos de 2 semanas. Pedro não respondeu. Ele apenas observou Clara sair, batendo a porta. Mais tarde, na cozinha, Camila lavava as mamadeiras enquanto Iracema cortava legumes para o jantar. Você está mais calada hoje, comentou a governanta sem erguer os olhos. Camila deu de ombros. Só cansada.
Iracema parou de cortar e a olhou de soslaio. É o Sr. Pedro, não é? Ele te olhou de um jeito estranho no almoço. Talvez ele tenha ouvido coisas que não entendeu. Camila pousou a esponja, secou as mãos no avental e acrescentou num sussurro. Mais cedo ou tarde, ele vai precisar entender tudo. Iracema inclinou-se para ela. Entender o quê? Camila sorriu triste. Que eu não escolhi estar aqui, mas que minha vida inteira me trouxe até essa casa. Antes que Iracema pudesse perguntar mais, passos ecoaram no corredor. Pedro surgiu na porta com o rosto sério. Camila, precisamos conversar. Ela o encarou, o coração acelerando. Agora? Agora. Sua voz não deixava espaço para recusa. Eles se sentaram na sala de estar, o bebê dormindo no andar de cima. Pedro cruzou as mãos e se inclinou para a frente. Quero que me conte tudo, desde o começo. Camila respirou fundo, olhando para o chão. Eu cresci em um abrigo, Sr. Pedro. Nunca soube quem eram meus pais. Mas quando eu tinha uns 8 anos, uma senhora começou a visitar o abrigo. Ela sempre levava flores para o jardim e conversava comigo, como se já me conhecesse. Pedro sentiu um arrepio subir pela espinha. E essa senhora se chamava Helena. Camila ergueu os olhos e o silêncio na sala pareceu se alongar. O mesmo nome da sua mãe. Pedro recostou-se sem conseguir falar. Ela continuou. Ela nunca disse que era minha mãe, nem nada parecido, mas me contava histórias sobre um menino que ela amava mais que tudo. Um menino chamado Pedro. O ar pareceu rarefeito. Pedro mal piscava. Antes de ela parar de visitar, me deu um colar. Disse que um dia, quando eu estivesse perdida, esse colar me traria até minha verdadeira casa. Camila levou a mão ao pescoço, puxando a corrente para fora da blusa. O pingente dourado refletiu a luz suave da sala. Pedro reconheceu de imediato. Era o pingente que sua mãe usava nas fotos antigas. Isso... ele sussurrou. Isso era dela. Camila assentiu. E foi esse colar que, sem eu entender como, me trouxe até aqui. O silêncio foi quebrado pelo som abrupto do telefone fixo tocando. Pedro se levantou e atendeu. Alô? Uma voz grave, quase rouca, falou do outro lado. Afastar essa garota é o melhor que você pode fazer, ou vai se arrepender. A linha caiu. Pedro ficou parado, o fone ainda na mão, enquanto um calafrio percorria seu corpo. Pedro ficou por alguns segundos imóvel, com o telefone ainda encostado ao ouvido. A respiração vinha pesada, e o som distante do vento batendo nas janelas parecia mais alto do que deveria. Camila, sentada no sofá, se inclinou para a frente. Quem era? Ele demorou para responder. Alguém que acha que você não deveria estar aqui. Os olhos dela se estreitaram. E o que você acha, Pedro? Ele a encarou, mas não respondeu. Caminhou até a janela e observou o portão. Lá fora, a rua estava vazia, mas a sensação de estar sendo observado não o abandonava. Vou descobrir quem fez essa ligação, disse ele, mais para si do que para ela. E também vou descobrir tudo sobre você. Camila levantou-se lentamente, com um misto de firmeza e tristeza no olhar. Eu já te disse tudo. O resto, talvez você precise sentir, não ouvir. Pedro se virou para ela irritado. Isso não é um jogo, Camila. Eu sei. A voz dela estava calma, mas tinha um peso que ele não entendeu de imediato. E é exatamente por isso que estou aqui. Naquela noite, Pedro não conseguiu dormir. Pegou o carro e foi até o centro, onde conhecia um antigo amigo de confiança, Roberto, dono de um pequeno café que funcionava até tarde. Roberto enxugava o balcão quando Pedro entrou. Você? Aqui a essa hora? Disse, surpreso. Algum problema? Pedro se sentou no banco alto, olhando em volta para garantir que não havia ouvidos curiosos. Preciso que você investigue uma mulher. Nome, Camila. E também uma ligação que recebi... Roberto arqueou a sobrancelha. Ligação anônima? Não exatamente anônima, só ameaçadora. O amigo pegou um caderno e começou a anotar. Vou precisar de detalhes. E Pedro... Ele se inclinou. Se está se metendo com gente perigosa, precisa ter cuidado. Enquanto isso, na casa, Camila andava pelo corredor silencioso.
O bebê dormia, e Iracema já havia se recolhido. Ela entrou discretamente no quarto de hóspedes, abriu a gaveta da cômoda e tirou uma pequena caixa de madeira. Dentro, além de algumas cartas antigas, havia uma foto amarelada. Helena, sorrindo, com um menino pequeno no colo. Camila passou o dedo sobre o rosto da mulher na foto. "Eu prometi", murmurou, "e vou cumprir, mesmo que ele nunca entenda." No dia seguinte, Pedro voltou para casa mais cedo. No portão, viu Álvaro parado, encostado no próprio carro, fumando. O cheiro do cigarro misturava-se ao ar frio da manhã. "A gente precisa conversar", disse Álvaro, sem rodeios. "Sobre o quê?" "Sobre essa garota. Você está se deixando levar e isso pode custar caro." Pedro estreitou os olhos. "Foi você que ligou ontem à noite?" Álvaro sorriu de lado. "E se foi?" Pedro deu um passo à frente, a voz firme. "Então eu sugiro que nunca mais faça isso." O sorriso desapareceu e Álvaro jogou o cigarro no chão, esmagando-o com o sapato. "Não estou brincando, Pedro. Essa moça vai arruinar sua vida." Pedro não respondeu, mas a tensão entre os dois ficou no ar como uma corda esticada prestes a arrebentar. Quando entrou em casa, Camila estava na sala dobrando roupas. Ele a observou por um instante antes de falar. "Precisamos sair. Quero te mostrar algo." "Agora?" Ela pareceu surpresa. "Agora." E sem dar mais explicações, ele a conduziu até o carro. O motor do carro rugiu na madrugada silenciosa. As ruas, quase desertas, eram cortadas pela luz amarela dos postes que passavam rápido pelas janelas. Camila, no banco do passageiro, mantinha as mãos entrelaçadas no colo, tentando decifrar a expressão fechada de Pedro. "Para onde estamos indo?" ela perguntou, quebrando o silêncio. "Para um lugar onde talvez você decida me contar tudo", respondeu ele, sem desviar os olhos da estrada. "E se eu já tiver contado?" retrucou, com um tom quase desafiador. Pedro a olhou por um segundo antes de voltar a atenção ao volante. "Então, nesse caso, eu vou descobrir sozinho." O carro saiu da cidade e pegou uma estrada estreita, ladeada por árvores altas que balançavam com o vento. O farol iluminava apenas alguns metros adiante, e o resto era escuridão. "Sabe que isso parece cena de filme de suspense, né?" Camila disse, tentando aliviar a tensão. "Não é filme", ele rebateu. "É a minha vida." Ela desviou o olhar para a janela, mas no reflexo viu que ele apertava o volante com força, como se tentasse segurar algo dentro de si. Depois de uns 20 minutos, Pedro estacionou o carro diante de uma antiga casa de campo, aparentemente abandonada. A madeira da varanda estava gasta e o portão de ferro tinha a pintura descascada. "Que lugar é esse?" Camila perguntou, hesitante. Pedro saiu do carro e, sem responder, abriu o portão com um empurrão. O som do metal rangendo ecoou pela noite. "Era da minha família. Está fechada há anos, mas agora preciso saber se algo que ouvi é verdade." Eles entraram na casa. O cheiro de madeira velha e poeira era forte. Pedro acendeu uma lanterna e iluminou um canto, revelando um baú antigo. "Está procurando o quê?" Camila se aproximou cautelosa. "Uma carta. Uma que meu pai disse que nunca existiu." Ele abriu o baú, tirando pilhas de papéis amarelados. Camila ficou parada, observando, até que seu olhar pousou sobre uma fotografia caída no chão. Ela se abaixou e a pegou. Na imagem, uma mulher sorria, cercada por árvores no quintal daquela mesma casa. Ao lado dela, um homem que Camila reconheceu imediatamente. Seu rosto empalideceu. "Onde conseguiu essa foto?" Pedro ergueu a cabeça. "Essa é a pergunta que eu ia te fazer." "Você conhece essas pessoas?" Camila engoliu seco, as mãos tremendo levemente. "Sim, mas não do jeito que você pensa." Antes que ele pudesse questionar, um barulho seco veio do lado de fora, como o som de passos pisando em folhas secas. Pedro apagou a lanterna e fez sinal para que ela ficasse em silêncio. O som ficou mais próximo. Um galho estalou. Pedro sussurrou. "Não estamos sozinhos." O vento frio cortava como lâminas, entrando pelas frestas da casa velha. Pedro e Camila ficaram imóveis,
atentos. O silêncio da madrugada agora parecia vivo, como se a própria noite estivesse respirando. O barulho de passos voltou, dessa vez mais firmes, determinados. Camila, com a voz quase inaudível, perguntou: Pedro, você trancou o portão? Não, ele respondeu seco, os olhos fixos na porta. A maçaneta girou lentamente, fazendo um rangido longo e agudo. Pedro se colocou à frente de Camila numa postura protetora. Fica atrás de mim, ele sussurrou. A porta se abriu alguns centímetros, revelando um feixe de luz vindo de uma lanterna. Uma sombra alta projetou-se no chão. Quem está aí? A voz grave ecoou pela sala. Pedro respirou fundo. Depende. Quem está procurando? O homem entrou. Era robusto, usava casaco pesado e boné baixo. A lanterna o deixava quase irreconhecível, mas o jeito que se movia, firme e sem hesitar, revelava que ele conhecia o lugar. Você não devia ter voltado aqui, Pedro, disse o homem. Camila se encolheu atrás de Pedro, mas a frase seguinte a fez gelar. E você, garota? Achei que tivesse aprendido a não se meter onde não é chamada. Como você sabe meu nome? Ela perguntou, a voz falhando. O homem não respondeu. Apenas deu mais um passo. Pedro rápido pegou um pedaço de madeira caído no chão e o ergueu como arma improvisada. É melhor parar aí, ameaçou. O estranho soltou uma risada curta. Você acha mesmo que consegue me impedir? Foi nesse instante que Camila percebeu algo. Na mão dele havia um envelope amassado, exatamente do tipo que Pedro dizia estar procurando. Pedro, a carta, ela murmurou. O homem notou o olhar dela e escondeu o envelope dentro do casaco. Isso não pertence a vocês. Antes que Pedro pudesse reagir, o estranho apagou a lanterna e a sala mergulhou no breu total. O som de passos rápidos ecoou, seguido pelo estrondo da porta batendo. Corre! Pedro gritou, puxando Camila. Eles saíram da casa, mas o homem já estava passando pelo portão entrando em um carro estacionado na estrada de terra. O motor roncou e num jato de poeira, ele desapareceu na noite. Pedro parou, ofegante, o coração martelando. Ele tem a chave do que a gente precisa saber, e agora ele sabe que estamos atrás disso. Camila ainda tremia. Então a pergunta é, a gente continua ou foge enquanto pode? Pedro olhou para a estrada escura, a mandíbula cerrada. A gente continua. E ao fundo, o barulho distante do carro sumindo parecia um aviso. Eles não eram caçadores. Eram a presa. Pedro e Camila voltaram para o carro em silêncio, ainda com o eco dos passos do homem na mente. O farol do veículo iluminava a estrada de terra, levantando poeira. Mas não havia sinal do carro misterioso. Pedro girou a chave, mas ficou parado, olhando fixamente para a frente. Não faz sentido ele aparecer justamente hoje, e ainda com a carta. Camila abraçou os joelhos, sentindo o frio se infiltrar pelas roupas. Você acha que ele sabia que a gente estaria lá? Não sei, mas se sabia, então tem alguém passando informação. Pedro disse acelerando. Enquanto seguiam pela estrada, o farol captou marcas frescas de pneus. Pedro apertou os olhos para ver melhor. Ele foi para o norte, sentido a estrada velha. E o que tem lá? Camila perguntou. Pedro respirou fundo. Uma propriedade abandonada, que, por coincidência, já pertenceu à família do Álvaro. Camila virou-se para ele. Então é isso. Ele é um dos homens do Álvaro. Pedro não respondeu. Aumentou a velocidade, o motor rugindo, e entrou na estrada velha. Árvores retorcidas formavam um túnel sombrio, e a lua mal conseguia iluminar o caminho. Depois de alguns minutos, avistaram um brilho fraco à frente, luzes de um galpão antigo. Pedro diminuiu, estacionou distante e apagou os faróis. Vamos a pé, sussurrou. Camila hesitou. Pedro, e se ele estiver armado? Por isso você vai ficar aqui. Ele tirou o casaco e colocou sobre ela. Se eu não voltar em 15 minutos, dirige até a cidade e procura Otávio. Camila agarrou o braço dele. Não faz isso sozinho. Pedro soltou um meio sorriso cansado. Desde quando a gente teve escolha? Ele saiu, afundando os pés no mato molhado, aproximando-se do galpão. O
O som de vozes veio com o vento. Uma delas era inconfundível: o homem da lanterna. Pedro encostou na parede lateral e olhou por uma fresta. O homem segurava o envelope, conversando com outro sujeito mais baixo, usando chapéu de feltro. Ele quase me pegou, disse o da lanterna. Mas a carta está aqui. E o que faremos com ela? O outro perguntou. Entregar para o Álvaro amanhã cedo. Ele disse que essa é a última peça que falta. Pedro mordeu a língua para não reagir. Última peça. Aquilo confirmava que Álvaro estava no centro de tudo. O homem guardou o envelope numa maleta de couro e a trancou com cadeado. Até amanhã cedo ninguém mexe nisso. O segundo homem assentiu e saiu por uma porta lateral, deixando o da lanterna sozinho. Pedro respirou fundo, calculando o risco. Ele poderia esperar e tentar interceptar a maleta, ou voltar para Camila e bolar um plano com Otávio. Mas, antes que decidisse, o homem se virou para a janela e olhou diretamente para onde Pedro estava escondido. Um sorriso lento surgiu no rosto dele. Pode sair daí, Pedro. Já sei que é você. Pedro congelou. Pedro sentiu o estômago revirar, mas não recuou. Empurrou a porta lateral e entrou, o eco dos passos ressoando pelo galpão. O homem da lanterna, agora sem o casaco, apoiava-se numa mesa como se tivesse todo o tempo do mundo. Faz tempo que não vejo alguém tão teimoso, disse ele, cruzando os braços. Você podia estar em casa, seguro, mas escolheu se meter onde não foi chamado. Pedro deu um passo à frente. Você acha mesmo que pode esconder isso de todo mundo? O que tem naquela maleta é prova suficiente para acabar com o Álvaro. O homem riu, um som baixo e irônico. Você fala como se soubesse de alguma coisa, mas tudo que você tem são suposições. Pedro estreitou os olhos. Então me explica por que ele precisa dessa carta. O homem não respondeu de imediato. Caminhou até um canto e pegou uma garrafa de água, bebendo devagar. Porque algumas verdades precisam ficar enterradas. Pessoas morrem por muito menos, Pedro. Pedro respirou fundo. Eu não vou parar até descobrir tudo. O homem apoiou as mãos na mesa. Eu sei. E é por isso que você não vai sair daqui hoje. O silêncio ficou pesado. Pedro deu um passo lento para o lado, avaliando a distância até a maleta. O homem percebeu e sorriu de novo. Vai tentar? Provocou. Pedro avançou rápido, mas o homem puxou algo do bolso. Não era uma arma, mas um pedaço de metal, um pé de cabra curto. O som do metal batendo no chão ecoou, ameaçador. Eles se encararam por alguns segundos, até que uma voz ecoou do lado de fora. Pedro! Era Camila. O homem olhou para a porta, surpreso, e esse instante foi suficiente para Pedro se jogar sobre a mesa. O impacto derrubou papéis, ferramentas e a garrafa. Os dois caíram no chão, rolando, lutando pelo controle da maleta. Pedro conseguiu segurar a alça, mas o homem o empurrou com força contra uma pilha de caixas. Uma delas se abriu, revelando maços de dinheiro amarrados com elásticos. Pedro ficou chocado por um instante, mas o homem aproveitou para puxar a maleta de volta. Já viu demais, rosnou, erguendo o pé de cabra. Antes que pudesse atacar, um barulho de motor veio do lado de fora. Faróis atravessaram as frestas do galpão e uma porta se abriu com estrondo. Era Otávio, com uma lanterna em uma mão e um revólver na outra. Larga isso agora, gritou ele, apontando para o homem. O homem recuou, mas não soltou a maleta. Otávio deu 2 passos à frente. Última chance. Com um olhar calculista, o homem largou o pé de cabra, mas correu pela porta lateral, desaparecendo na mata. Otávio correu até Pedro. Você tá bem? Pedro assentiu, respirando rápido. A maleta, ela tá aqui. Camila entrou correndo, ofegante. Eu vi ele fugindo, mas tem algo errado. Ele parecia satisfeito. Pedro olhou para a maleta, trancada com cadeado. Então vamos ver o que é que ele queria que a gente encontrasse. Otávio pegou um canivete e forçou a tranca. O cadeado se partiu. Pedro abriu a maleta com cuidado e ficou paralisado. Lá dentro, ao lado da carta, havia uma fotografia antiga. Nela, um homem muito parecido com Pedro, abraçando uma mulher que ele nunca tinha visto antes, mas que usava o mesmo colar que Camila carregava desde criança. Pedro ainda estava parado, encarando a foto como se o chão tivesse sumido sob seus pés.
Camila, confusa, se aproximou. O que foi? Perguntou, tentando espiar. Pedro respirou fundo e virou a foto para ela. Camila franziu o senho. Quem são essas pessoas? Ele demorou para responder. Não sei quem é a mulher, mas esse homem poderia ser meu pai. Camila ficou em silêncio, observando o colar no pescoço da mulher da foto. Era idêntico ao seu, até as pequenas marcas no fecho. Esse colar é o mesmo que eu uso, ela murmurou, levando a mão ao próprio pescoço. Mas minha mãe disse que era da minha avó. Otávio, que até então observava em silêncio, fechou a maleta e apoiou-se na mesa. Vocês não acham que isso é coincidência demais? Essa carta, essa foto, e o Álvaro tentando esconder tudo. Pedro passou a mão pelo rosto, sentindo o peso da situação. Camila, você lembra de alguma história da sua família sobre esse colar? Alguma coisa diferente? Ela balançou a cabeça. Só que minha mãe o recebeu pouco antes de eu nascer. Ela nunca falou de onde veio. Otávio pegou a carta e a abriu com cuidado. O papel era antigo, a tinta levemente desbotada. Começou a ler em voz alta, e cada frase parecia trazer mais perguntas do que respostas. Se um dia essa mensagem chegar até vocês, é porque a verdade não pôde ser dita em vida. O sangue que corre em Pedro e Camila é o mesmo. Não se deixem enganar pelas mentiras de Álvaro. A herança não é dele por direito. Camila levou a mão à boca. O sangue... o mesmo? Ele está dizendo que... Pedro interrompeu, a voz baixa. Que somos irmãos. O silêncio tomou o galpão. Só o som distante dos grilos quebrava a atenção. Camila se afastou, andando em círculos, visivelmente abalada. Isso não pode ser verdade. Não pode. Otávio fechou a carta e encarou os dois. Álvaro sabia disso. E se ele está tentando esconder, é porque tem muito mais em jogo. Talvez não seja só uma questão de herança. Pedro se aproximou de Camila, tentando manter a voz firme. Eu prometo que vamos descobrir a verdade, mas precisamos estar preparados. Ela respirou fundo, os olhos marejados. Então a gente vai até o fim. Mas se for verdade, eu quero saber por que minha mãe nunca contou. Otávio olhou para fora, atento a qualquer movimento. E vamos ter que agir rápido. O homem que estava aqui não vai ficar de braços cruzados. Ele vai voltar, e provavelmente não sozinho. Pedro fechou a maleta, agora com um cuidado quase reverente. Então é hora de tirar Álvaro da sombra, e dessa vez vamos fazer ele falar. A estrada de terra estava deserta quando Pedro, Camila e Otávio deixaram o galpão. O céu, carregado de nuvens baixas, parecia prenunciar chuva, e o ar tinha aquele cheiro metálico de tempestade se aproximando. O carro seguia em silêncio, até que Camila quebrou o clima sufocante. Pedro, e se for verdade? Se a gente for mesmo irmão e irmã? Ele apertou o volante com mais força. Não vou acreditar até ter provas. Álvaro já mentiu tantas vezes. Pode ser mais um jogo. Otávio, no banco de trás, mexia no celular. Tenho um contato na delegacia que me deve um favor. Posso conseguir acesso a registros antigos, certidões, documentos que Álvaro não conseguiu destruir. Pedro olhou pelo retrovisor. Então vamos até ele. Mas rápido. O carro cortou a estrada, levantando poeira, até chegar a uma cidade pequena. Otávio guiou-os por ruas estreitas, parando diante de uma oficina mecânica velha. Lá dentro, um homem de macacão azul limpava as mãos com um pano engordurado. O que vocês precisam não pode sair daqui, disse o homem assim que Otávio explicou. Se o Álvaro descobrir, eu estou morto. Camila se aproximou, a voz trêmula, mas firme. Então nos ajude a enterrá-lo antes que ele acabe com mais vidas. O mecânico suspirou e entrou por uma porta lateral. Voltou minutos depois com uma caixa de papelão cheia de pastas e envelopes antigos. Isso é tudo que consegui guardar do arquivo municipal antes da reforma que o Álvaro mandou fazer. Procurem rápido. Pedro e Camila começaram a revirar os papéis, certidões de nascimento, registros de propriedades, cartas amareladas pelo tempo. Foi Camila quem encontrou primeiro. Um documento oficial datado de 27 anos atrás, registrando o nascimento de uma criança.
com o mesmo nome da mãe que ela conhecia. É o meu... Ela sussurrou, mas não terminou a frase. A parte mais estranha era o nome do pai, um sobrenome idêntico ao de Pedro. Otávio pegou outro papel e seus olhos se arregalaram. Aqui tem uma certidão de óbito de um homem com esse mesmo sobrenome. Morreu num acidente 3 meses antes do nascimento de Pedro, mas a assinatura do médico legista é falsa. Pedro respirou fundo. Então Álvaro não só mentiu, como pode ter mandado matar? Antes que pudessem continuar, o som de pneus freando ecoou na rua. Uma caminhonete preta parou bruscamente na porta da oficina. 3 homens desceram armados. Eles nos acharam, gritou o mecânico. Pedro empurrou Camila para trás do balcão, puxando a maleta com força. Otávio já estava com a mão no bolso, pronto para reagir. O primeiro homem entrou, apontando a arma. Entreguem a maleta. Agora. Camila olhou para Pedro, o coração acelerado. Ele balançou a cabeça como quem dizia não. Vocês vão ter que arrancar das minhas mãos, respondeu a voz firme. O segundo homem avançou, mas Otávio jogou uma lata de óleo no chão, fazendo o sujeito escorregar. Em segundos, a oficina virou um caos. Barulho de ferramentas caindo, gritos, vidro estilhaçando. Pedro aproveitou a confusão para puxar Camila pela porta lateral. Correndo pelo beco estreito, ouviram passos atrás. Corre! Gritou ele enquanto a chuva começava a cair, pesada e fria. Quando alcançaram o carro, Otávio apareceu ofegante, com um corte no braço. Eles não vão desistir, disse, jogando-se no banco. Agora é guerra aberta. Pedro ligou o carro, o motor rugindo. Então vamos até o fim. O relógio marcava quase meia-noite, quando Augusto fechou a porta do escritório atrás de si, ainda com o peso da exaustão estampado no rosto. O bebê, Caio, dormia tranquilo nos braços de Nádia, que se movia pela sala com a segurança de quem já conhecia cada gesto do menino. A luz suave do abajur iluminava o cabelo castanho escuro da jovem e refletia nos olhos de Augusto, que não conseguia desviar o olhar. Nádia, começou ele com a voz baixa, quase sufocada pela mistura de incredulidade e admiração. Eu preciso entender. Quem colocou você aqui? Por que você... Sabe fazer isso com ele como se fosse magia? Nádia hesitou, apoiando Caio no berço antes de se sentar na poltrona próxima, segurando as mãos do bebê sobre o peito. Augusto, disse ela com um fio de voz firme, nem eu entendo tudo. Mas tudo começou com uma promessa feita por alguém muito próximo à sua família. Sua mãe. Ela me conhecia, sabia que eu seria capaz de cuidar de crianças como Caio. Eu prometi que estaria aqui se algum dia ele precisasse de mim. Augusto engoliu em seco, lembrando-se da própria infância, dos cantos suaves que sua mãe inventava para acalmar os irmãos e a si mesmo. Era impossível não sentir um arrepio ao perceber que aquela melodia, que agora ecoava na sala, vinha de alguém que ele não sabia de onde surgira. Mas alguém quis que você viesse para cá. Ele insistiu, o tom ficando mais firme. Não foi só a agência, não é? Nádia olhou para ele, a expressão séria e um pouco cansada. Não, a agência só foi o rosto. Quem realmente me colocou aqui está acima disso. Quero que vocês tenham, Augusto. Mas não quero apenas o bebê. Quero a família inteira, o que vocês representam. Eu aceitei vir, mas se continuar, vou ter que envolver vocês nesse jogo. E eu não quero que Caio, nem vocês, se machuquem. O silêncio caiu sobre a sala. Augusto respirou fundo, sentindo a tensão cortar cada segundo. Ele olhou para Marina, que permanecia sentada no sofá, os olhos vermelhos de cansaço e medo, mas também de confiança recém-descoberta. Então é isso, disse Augusto finalmente com firmeza. Se você está disposta a proteger meu filho, nós confiamos em você. Nádia fez um gesto quase imperceptível com a cabeça, e pela primeira vez, Augusto percebeu uma leve sombra de alívio no rosto dela. Mas antes de qualquer coisa, continuou Nádia, olhando para ele diretamente, precisamos unir forças. Não é só sobre Caio, é sobre manter esta família segura e impedir que eles destruam o que vocês construíram. O olhar de Augusto se suavizou.
Ele se aproximou colocando uma mão firme sobre o ombro de Nádia. Então ficaremos juntos nisso, até o fim. Naquela noite, os três ficaram na sala, cada um encontrando conforto na presença do outro. Marina tocou o rosto de Nádia, num gesto simples de gratidão e reconhecimento. Obrigada por salvar meu filho e por salvar nossa família, sem nem termos pedido. Nádia sorriu, mas havia um brilho de determinação nos olhos. Ainda há muito a fazer. Mas Caio, ele vai ficar bem. E vocês também. Enquanto o relógio avançava, o silêncio se transformava em algo mais. Um pacto silencioso de confiança, amor e proteção. Augusto percebeu que, depois de tantas noites de desespero, finalmente podia respirar. O bebê dormia tranquilo, Marina encostada nele e Nádia se tornava parte de algo maior do que qualquer riqueza, mais importante que qualquer herança, a família. E naquela mansão silenciosa, iluminada apenas pela luz suave do abajur, Augusto finalmente entendeu que milagres não acontecem apenas por acaso. Às vezes, eles surgem na forma de uma mulher que ninguém esperava, com um coração capaz de salvar o que é mais precioso. A música antiga, quase esquecida, ainda ecoava pelo corredor. E naquela melodia, Augusto sentiu a promessa cumprida. Nádia havia chegado, e nada mais jamais seria igual. Suas interações são muito importantes para nós. Deixe seu nome nos comentários e podemos incluí-lo em uma de nossas histórias com uma saudação feita especialmente para você.